Olá pessoal, meu nome é Bianca Ferraz e esse é mais um episódio do podcast Refletindo na Palavra. Essa ferramenta que Deus trouxe ao nosso coração, para que através dela a palavra de Deus chegue ao teu coração. Que Deus te abençoe, graça e paz. Olá pessoal, que a graça e a paz do nosso Senhor seja sobre a tua vida. Hoje nós viemos falar com vocês de um assunto muito importante que foi fruto de uma conversa, entre irmãos em Cristo e que Deus despertou no nosso coração para a necessidade de falarmos sobre isso, sobre nós aprendermos a descansar na verdade de sermos simplesmente filhos de Deus. E Rick Warren, ele diz no livro dele, Uma Vida com Propósito, você não foi salvo pelo serviço, mas para o serviço. E a palavra de Deus diz em 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, que Deus concedeu um dom a cada um, e vocês devem usá-los para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Nós precisamos entender que Deus concedeu um dom para cada um e que nós precisamos fazer bom uso, desse dom que Deus nos deu. Nós temos vivido, como igreja, tempos de serviço, de trabalho, e nesse tempo de pandemia, onde se diminuiu o número de trabalhadores e ou aumentou, continua, grande número de serviços. E nós precisamos, às vezes, atribuir serviços, funções às nossas vidas que acabam nos sobrecarregando e nos fazendo deixar de viver o propósito que Deus colocou e estabeleceu em nossas vidas para que possamos viver e fazer. Como um corpo, como o nosso corpo, cada órgão tem a sua função. O olho não pode fazer o serviço da boca, o pé não pode fazer a função da mão. Cada um tem a sua função. Deus já estabeleceu isso, antes de nos formar, antes de nos criar. Ele já designou cada um com uma função, com uma tarefa. Assim como nós, lemos ali em 1 Pedro, ele concedeu a cada um um dom. E em Efésios também diz que não se descuidem, tentem entender o que o Senhor quer de vocês. E essa falta de entendimento que muitas das vezes nós temos do que Deus nos chamou para fazer, do que Deus estabeleceu para nós como ser humano, como um ser único, nos leva a esse excesso de sobrecarga de trabalho, de funções, de tarefa, de atribuições. E nós não entendemos e ficamos aí andando em círculos e absorvendo várias coisas para fazer e deixando de viver aquilo que Deus nos chamou para fazer. E nós precisamos ter esse entendimento. Lucas, capítulo 15, versículo 28, ele nos relata, o coração de um filho que estava totalmente equivocado quanto à sua posição de quem ele era para o seu pai. Ele fala sobre o irmão do filho pródigo, que fica muito chateado, que fica muito indignado, porque o seu pai está fazendo uma festa, para o seu irmão que retornou para casa, um irmão que estava afastado, um irmão que estava longe. E ele fica indignado quando ele ouve, barulho de festa, e quando ele sabe que o pai está dando uma festa para esse irmão. E ele diz assim: pai, eu que sempre estive aqui contigo, eu que sempre trabalhei, eu que sempre me dediquei. O Senhor nunca me deu um cabritinho para me dividir com meus irmãos. Isso você pode ir lá ver em Lucas, a partir do capítulo 15, versículo 28. E o pai diz para ele: filho, tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é teu. Você não precisa ficar assim indignado dessa forma.
Só que o coração desse filho, o irmão do filho pródigo, estava totalmente com a motivação equivocada. Ele achava que ele deveria ser mais amado, ter mais direitos e tudo mais porque sempre ficou ao lado do pai, trabalhando, servindo. E quantas vezes nós também não caímos nesse engano? Ficamos muitas das vezes assim sobrecarregados, trabalhando em excesso, atribuindo várias tarefas, na nossa vida, e às vezes nós acabamos ficando chateados com Deus no decorrer da trajetória, porque nós achamos que é pelo nosso muito fazer, E não é assim, claro, igreja, que eu tô falando, não estou falando que você não tem que trabalhar para Deus, eu não estou falando que você não tem que, ser um cooperador no reino de Deus, eu estou falando sobre você saber para que Deus te chamou e você, como diz ali em Efésios, procurar entender qual é a vontade de Deus para a tua vida ali no reino. E você exercer o seu dom, o dom que Deus chamou você para fazer de forma eficaz. Mas está precisando ali, está precisando aqui, essa área está com falta. Sim, sempre vai haver falta. Mas o Senhor é o Deus da seara e Ele fala para que a gente ore, para que Ele envie trabalhadores e Ele vai enviar trabalhadores. Nós precisamos descansar. Esse filho estava se enchendo de trabalho, achando que pelo seu muito trabalhar, ele merecia mais do que o seu irmão. E nós às vezes caímos também nesse engano. Porém, o que Deus espera de nós é que nós descansemos na verdade de quem nós somos. Nós somos simplesmente filhos. Ele não vai te amar mais pelo que você faz. Ele já te ama por quem você é. O pai não quer um filho escravo, ele quer um filho que o ame. Não é pelo nosso muito fazer ou pelo nosso deixar de fazer. É pelo fato de nós simplesmente sermos. E nós somos filhos de Deus. Essa é a verdade de Deus para nós. E nós precisamos descansar nessa verdade. Que Deus não vai nos amar mais por fazermos mais, igual esse irmão do filho pródigo. Nós precisamos compreender a vontade de Deus para as nossas vidas e vivermos nessa verdade de que nós somos simplesmente filhos e que Ele nos ama. Buscar entender o propósito de Deus para as nossas vidas. Qual é o meu dom que Deus colocou na minha mão? Do que Ele me, quando Ele me enviou para esse mundo, o que Ele depositou em mim? Qual é o meu talento? E eu vou procurar em Deus exercitar e viver e trabalhar para Ele, servi-lo na minha igreja, na minha comunidade, com o que Deus me chamou para fazer. Então, irmãos, a gente precisa tomar cuidado. Eu já vivi por esse caminho, eu já passei por essa estrada e não foi legal. Meu coração estava como esse irmão do filho pródigo, totalmente equivocado em relação de quem eu era para o pai. Por que o pai me amava? Não era pelo meu muito fazer, mas por quem eu era, filha. E nós precisamos descansar nessa verdade. Sim, procurar entender em Deus para que Ele me chamou e fluir naquilo que Ele me estabeleceu para ser. Com excelência, com dedicação, mas naquilo que Ele me chamou para fazer. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.